E aí, a gente não pode deixar de falar, quando a gente está falando de variações linguísticas, aí nesse tópico do assunto do preconceito linguístico, tá? Normalmente a gente escuta muitas vezes, como na própria tirinha, como ele fala, nós semo caipira, tá falando errado, aquele cara não sabe falar nada. Então é muito, essa linha é bem tênue, tá? No assunto de variações linguísticas. Não existe uma variante da língua que seja errada, tá? Então, o meu com francês que eu falo aqui, o meu oxe, o meu oxente da região Nordeste, não está errado. Não está errado eu utilizar porque faz parte da minha região, faz parte do que eu sou enquanto falante da região Nordeste. Isso não diminui o fato de uma palavra que a região sudeste é utilizada, na região sul é utilizado, o bar daquele gaúcho, não diminui o meu oxe aqui do Nordeste, tá? Porque não existe essa variante que seja errada, nem superior ou inferior à outra, tá? Então é bem importante esse assunto de preconceito linguístico para que a gente não faça esse tipo de preconceito ao ouvir alguém falando, tá? E ao tentar, por exemplo, corrigir, entre aspas, tá? Essa palavra porque você acha que está errado aquela variante daquele falante, tá? A norma culta também é uma variação linguística. E essa norma culta não é a forma correta, tá? Ela só é mais uma variação de contexto de uso. Então, é prestar atenção que essa norma culta, ela tem lugares, situações, pessoas em que a gente pode utilizar. Normalmente a gente diz que a norma culta é a mais correta, é a mais certa que a gente aprende no colégio, a gente aprende na faculdade, mas existem contextos e situações em que eu vou colocar. Então, eu não vou falar para o meu amigo de forma totalmente vendo se a minha regência verbal está bem colocada, se eu coloquei o pronome corretamente, se a minha sintaxe está com concordância. Então, é prestar atenção, tá? Nessa ideia da norma culta, que ela também é uma variação linguística e que ela não torna essa forma mais correta e a essencial e superior dentre as outras variações, que é necessário respeitar, conhecer, para que a gente não cometa esse tipo de preconceito linguístico aí no momento da nossa fala ou com quem eu estiver falando no meio da comunicação, tá? Então, esse assunto também, tá, como eu falei, é um assunto bem interessante de preconceito linguístico, pois trata justamente para que a gente respeite aí o próximo e a forma que ele fala, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, um outro quadrinho, tá, que trata sobre essa ideia de variação linguística e como é diferente e como é importante que a gente respeite a forma do que um fala ao outro e não se coloque superior, porque eu sei melhor ou mais a norma culta, tá? Então aqui, por exemplo, tem um papagaio, né, uma mulher, o papagaio falando bicicleta, cocrete, caderneta. Nossa, ele fala tudo errado. E aí no próximo quadrinho, ela vai lá e fala, vim devolver o seu papagaio. E aí o cara fala, algum problema? Então aí a gente vê, né, que a gente tem que entender que talvez os mesmos estudos que eu tenha não é o mesmo estudo que o meu próximo, a outra pessoa tenha, e que isso não limita, tá? Não me faz melhor do que o outro. O que eu posso fazer é tentar ajudá-lo, é tentar compreender, principalmente, e finalmente respeitar a forma do contexto que aquele usuário, outro usuário está falando, tá? Um outro exemplo aqui, tá? Tem essas diferenciações do modo de falar, tá? Por exemplo, nós vai, a gente fomos, problema, problema, cérebro, cardaço, entrou para dentro, saiu para fora, oxente, mas bah, meu rei, uai, sou, oxe. Então são diferentes, tá? Então, como eu falei, é importante você entender, tentar compreender o contexto do outro falante, para que a gente não cometa e não pense que a gente é superior porque sabe mais, porque sabe a norma culta, porque teve mais oportunidades de estudo do que o outro, tá? Então, esse assunto também é um assunto de conscientização, tá?
Mas vamos ver aqui como é que o Enem cobra esse conteúdo de variações linguísticas dentro da prova, tá? O Enem também vai cobrar esse assunto dentro dos textos para que você saiba, principalmente, consiga interpretar e conhecer os tipos de variações linguísticas, para que você consiga colocá-las dentro de um contexto do que o enunciado pede, tá? Então vamos ver essa questão aqui do Enem 2013, tá? Esse trecho aí é de Gabriel Pensador, tá? Aquele cantor. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, tá? Da Sony Music de 2001. Então, é um trecho daquela música aí do rapper, né? O Gabriel, o Pensador, que fala assim: até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu. Então, aqui a gente vai ver esse texto, tá? Que caiu no Enem 2013. E aí a gente vai ver o que é que o Enem gosta de abordar nesse conteúdo de variações linguísticas, tá? Então, primeiro, gosta sempre de ler o título do texto, né? Até quando. E também a parte da bibliografia. Que aí diz: Gabriel, pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Da Sony Music 2001. Aí é um trecho da música, né, de Gabriel Pensador, o rapper, né, que traz aí a música Até Quando, tá? Vamos ver o texto. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Então aí esse trecho, né, dessa música de Gabriel do Pensador, que aí vai ser abordado no Enem, tá? Vamos ver o que é que diz o enunciado, tá? Ele fala assim: as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Então ele está falando sobre essas variações linguísticas, né, que a gente vê presente dentro da música do Gabriel Pensador, normalmente. Música, né, brinca também bastante com essa ideia de variações linguísticas, principalmente quando a gente trata aí de rap, né, que a gente pode ver aí no mundo da música, tá? Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B, cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Letra D, espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. Letra E, originalidade, pela concisão da linguagem. Aí, normalmente, a gente sempre faz eliminações das alternativas mais impossíveis e absurdas, né? Não tem nada a ver com o que o enunciado está pedindo. Então, por exemplo, aqui na letra E, originalidade pela concisão da linguagem, então, né? Ele fala aí com algumas gírias, né? Inclusive, dentro dessa música, tá? Aqui nessa parte aí, por exemplo, cunho apelativo da letra B pela predominância de imagens metafóricas. Na verdade, ele nem faz essa função aí, figura da linguagem de metafórica, né, de imagens metafóricas. De fato, ele está falando aí com gírias, com uma parte de variação linguística dentro da música, tá? Vamos ver aí qual é a alternativa correta dessa questão, tá? Aqui, ó, letra D, típica do rap. Como eu falei, né, normalmente os rappers utilizam essa linguagem mais coloquial, né, mais informal da língua. A linguagem coloquial é responsável por conferir o efeito de espontaneidade à letra da música. A linguagem coloquial está associada a um contexto informal de comunicação, portanto, a intenção da música foi reproduzir essa comunicação, ou seja, essa linguagem informal, como se ele estivesse falando de fato com o outro falante no mesmo momento, tá? Então, vamos ver mais uma questão aqui para a gente fixar esse conteúdo de variações linguísticas como aparece no Enem, tá? Essa questão aqui é do Enem 2012, tá? Normalmente a gente sempre lê o que? A bibliografia, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Texto de Barros, né? Memórias Inventadas, a Infância, São Paulo, Planeta 2003, tá? No título do texto é Cabeludinho. Vamos dar uma olhada aqui no texto, tá?
Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto, ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Discilimina esse cabeludinho." Eu não disciliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia na nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele abreposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, esse texto aí fala também um pouco sobre a variação linguística, como foi o uso, né, enfim, por esse eu lírico, tá? Vamos ver aqui o que é que esse enunciado está solicitando nesse texto, tá? No texto, o autor desenvolve a reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, discilimina esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca. Então, ele quer saber o que esses usos, né, essas novas expressões que foram colocadas no texto, o que é que ele reflete, o que é que o autor quer destacar, tá? Então, vamos ver as alternativas. Letra A, os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. B, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Letra C, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. Letra D, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. Letra E, a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem, tá? Então, aí a gente já começa também a eliminar as questões aí que de fato não tem nada a ver com que essa reflexão que o autor quer destacar, tá? Aqui eu boto, por exemplo, já a letra A, os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. Foram cometidos até um pouco carregada, né? Como se fosse errado essas diferenciações linguísticas que acontecem aí no texto, né? Então aí a gente já dá uma eliminada. Aqui, por exemplo, na letra B, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Então, não é porque esses fenômenos, né, que eles chamam gramaticais, que a gente vai conhecer bem a língua portuguesa. O próprio uso coloquial, né, essa linguagem formal, nos permite adquirir novos sentidos, novas palavras aí ao nosso vocabulário, tá? Então, vamos ver qual é a alternativa correta para essa questão, tá? Olha, a alternativa correta é a letra E, tá? Eu acho que buscar beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E aprendi a gostar mais das palavras pelos que elas ecoam do que pelo que elas informam. São afirmações que corroboram com a ideia de que, para o autor, há valor lúdico e poético nos usos coloquiais da linguagem. Ele não questiona se está certo ou errado, apenas reconhece a importância dos significados construídos através do uso da linguagem coloquial e também sua expressividade. Então, por isso, a alternativa correta é letra E, tá? Então, só aqui para a gente concluir, tá, pessoal? É importante que vocês deem uma visitada, fixe bem esse conteúdo de variações linguísticas, porque é um conteúdo que cai bastante no Enem, tá? E vai exigir de você que conheçam bem essas diferenciações entre o uso da linguagem informal, a diferenciação de regiões, enfim, dos tipos de variações linguísticas para você mandar bem no Enem, tá? A gente se vê na próxima aula.